Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma lição da nossa série a respeito dos 10 mandamentos. Nas últimas duas lições nós fizemos uma introdução ao segundo mandamento e agora hoje nós vamos finalizar a introdução ao segundo mandamento com mais essa lição. E nós temos muita escritura para ver, para percorrer, temos muitos comentários também para meditarmos e seguir em frente depois fazendo a exposição deste segundo mandamento, que são os versículos de Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, ok? Vamos então, sem perca de tempo, para o nosso texto. Êxodo 20, versículos 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ao Senhor em oração. Ó glorioso Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo pela tua ajuda. Rogo por poder do alto para que eu possa comunicar aquilo que me foi passado, Senhor, por intermédio das Escrituras. As Escrituras que nos guiam são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, inspiradas pelo teu Santo Espírito. E por este mesmo Santo Espírito, eu invoco em nome de Jesus poder do alto, para que eu tenha capacidade de compartilhar aquilo que foi compartilhado comigo, Senhor. Aquilo que eu consegui colher, que possa cumprir o propósito, pois a tua palavra não volta vazia. Prepara o ouvido, o coração, a mente de cada um daqueles que vão assistir essa mensagem, que estão assistindo aqui agora. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Avança o teu reino. Perdoe as iniquidades. Conceda-nos graça, misericórdia. E seja engrandecido. Ó bendito Deus, nós te agradecemos e te louvamos por teu Filho amado. Amém. Como eu disse, temos muita escritura para passar, muito assunto para tratar. Como eu sempre digo, se você clicou nesse vídeo aleatoriamente, o link da playlist desta série que nós estamos fazendo, hoje é a lição número 9, o link com as demais lições está aqui na descrição do vídeo, então clica aí e acompanhe o estudo desde a primeira, ok? Então aqui nós vimos até aqui, nessa introdução ao segundo mandamento, muitas proibições. Nas últimas duas lições, principalmente, houveram muitas proibições. Eu procurei mostrar para vocês o perigo dos rituais místicos, sincréticos, pagãos, principalmente que estão alastrados como erva daninha aqui no nosso país, no Brasil. E também falamos sobre os cultos falsos, que faz parte desse sincretismo, desse misticismo e etc. Poderia até refutar cada um dos argumentos aqui, mas o objetivo da lição e do estudo em si não é isso. Deixe os falsos profetas, pois eles mesmos vão tratar de se autodesmascararem com suas heresias, suas mentiras, suas blasfêmias, seus rituais mortos, pagãos, sem sentido algum. Pois aqueles que são do Senhor certamente ouvirão a voz do bom pastor. Então nós vimos tudo isso até aqui nas últimas duas lições como introdução. Vimos o que essas religiões falsas produzem e vimos também que não se pode e não devemos fazer nenhuma imagem de Deus ou tentar fazer uma imagem para expressar a forma de Deus, pois Deus, o nosso Deus, é um Deus invisível. Vamos ver aqui o que diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 4. Eu vou ler, vocês acompanhem. Vai anotando que depois você vai revisando. Deitareis abaixo os seus altares,
e os despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus. Mais uma vez, vou repetir, não é para você sair quebrando, invadindo recintos onde pessoas cultuam outros deuses, outras religiões e quebrando tudo, não é isso. Embora naquele contexto fosse, mas não se aplica dessa forma para a gente, ok? Que esses ídolos, esses altares, falsos deuses, sejam quebrados na sua vida, do seu estilo de adoração, seu estilo de cultuar, seu estilo de vida, de viver no dia a dia. Que você possa se abstenhar dos ídolos, das lealdades, em nome de Cristo. Então, é proibido, simples, pronto, ponto final. O que pode ser representado através da arte, das imagens, são as criaturas. Animais, plantas, o mundo em si, pessoas, fotografia, etc. Mas ainda assim, no que concerne ao culto, no que concerne à adoração, Deus nos proíbe expressamente de termos imagens para adorá-las, para adorar essas imagens, para ter essas imagens para representar alguma divindade, enfim, como se houvesse outras divindades, não há. Não pode, é expressamente proibido. Ou até mesmo com o intuito de servi-lo, de servir a Deus com essas imagens, como nós vamos ver aqui na sequência, é extremamente danoso e é proibido. Não é uma questão de escolha, ok? Uma observação que duas pessoas me perguntaram foi o seguinte: mas as imagens não podem ser usadas como arte para ensinar os ignorantes? Basicamente, assim, no que concerne ao culto, não. Ok? Como eu disse lá na última lição, Deus ele não precisa de uma ajudinha minha e sua para executar a vontade dele, para avançar o reino dele. Há uma metodologia que nós vamos ver aqui, como que nós somos chamados a evangelizar, a cultuar, a pregar, ok? Então, como eu disse na lição anterior, Deus não precisa de uma ajudinha nossa com as nossas estratégias mirabolantes. Vou bolar uma estratégia para atrair mais gente, para minha igreja virar uma mega igreja, para prosperar, para fazer aquilo, outro. Então, Deus não precisa dessas artimanhas para atrair pessoas e para ensinar pessoas. Nós encontramos nas Escrituras Jesus e os seus discípulos, eles ensinavam pessoas cultas e pessoas analfabetas, de uma única maneira. Como? Por intermédio da pregação do Evangelho, por intermédio da pregação da Palavra de Deus, por intermédio do ensino dos profetas, da lei. Foi assim que Cristo pregou. E é interessante, se você estudar a história, a caminhada do nosso Senhor, de Cristo aqui na Terra, o cuidado que ele tinha o tempo todo em cumprir as Escrituras. Quando ele vai lá e manda pegar o jumentinho para ele entrar em Jerusalém. Entende? Por exemplo, está cumprindo o que os profetas disseram no passado. Ele tinha um cuidado. Jesus, o próprio Verbo encarnado, ele tinha zelo, ele tinha carinho, ele tinha amor em cumprir a palavra do Senhor, em cumprir a lei. Então, eles faziam isso tanto para as pessoas cultas ou analfabetas, através da pregação do Evangelho. Ok? Então nós não precisamos criar métodos, artimanhas, imagens para ensinar o analfabeto. Até porque, como nós já vimos, acho que 2 lições atrás, como eu citei o exemplo de Satanás, que foi pintado com um manto tinto vermelho, com um garfo na mão, isso hoje em dia traz descrédito à verdade, traz confusão, passa a ideia da verdade de uma perspectiva falsa. Isso é muito perigoso, porque nem todo mundo tem discernimento, nem todo mundo tem um entendimento, talvez eu e você tenhamos. Então foi por intermédio da pregação do Evangelho que Cristo cumpriu o seu ministério, tendo o cuidado de cumprir cada detalhe da lei de Deus. E assim os apóstolos seguiram após Cristo, também após o Pentecostes, e os principais santos piedosos da história da igreja também, através da pregação
eficaz. Na última lição eu dizia sobre a pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 almas num só sermão, com o poder do Espírito, da oração, a pregação do Evangelho, sem artimanhas, sem qualquer outro método para ensinar. Você tem o caso do Pentecostes, onde pessoas de várias nacionalidades, várias nações, cada um falava ali na sua língua, eles entendiam cada um na sua língua. Você percebe que Deus, quando ele quer comunicar algo, meu irmão, ele vai dar o jeito dele. Ele não precisa de que você crie algo mirabolante, invente algo. Somente pela pregação do Evangelho e a oração. Por quê? Porque essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar no mais íntimo de cada um de nós, fazendo divisão na alma, separando o bem, separando o mal, separando o joio do trigo, separando os bodes das ovelhas. Então, Deus não quer que o seu povo seja ensinado e venha aprender por intermédio de ídolos mudos, imagens, rituais místicos, esculturas, monumentos, etc. Vejamos Jeremias capítulo 10, versículos 5 a 8. Eu vou ler, vocês acompanham comigo. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Já viram espantalhos? Quem é do campo aí, ou quem já foi no campo, o espantalho na roça para espantar os passarinhos? É tipo isso, só serve para isso. E não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Versículo 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Provérbios 15, versículo 2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento da palavra, por exemplo. Mas a boca dos insensatos, os loucos, os imprudentes, os incautos, derrama a estultícia, que é a tolice, a estupidez, a desobediência, a rebeldia. Versículo 5, Provérbios 15. O insensato despreza a instrução de seu pai, não dá ouvido à lei de Deus, não dá ouvido aos mandamentos do Senhor. Quer fazer tudo do seu jeito, como o livro de Juízes relata, um povo obstinado, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão, à correção, o ensino, consegue a prudência, tem discernimento, tem equilíbrio, está sempre no centro do Evangelho, nunca para a esquerda nem para a direita. A pessoa prudente é temente, obediente, o contrário do insensato que despreza o conhecimento e age por obstinação, feito um animal. Vou ler de novo o que eu escrevi aqui. A pessoa prudente é temente, obediente, o contrário do insensato que despreza o conhecimento e age por obstinação, feito um animal. Vamos ver mais um versículo em Provérbios 15, agora o versículo 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento. Fala daquilo que aprendeu das Escrituras, o verdadeiro conhecimento. Porque há muitas pessoas que têm conhecimento do mundo, mas perante o reino de Deus é um conhecimento tolo, que no âmbito espiritual não serve para nada. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. A Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração, meu irmão. Do que tem falado a sua boca? Insensatez, loucura, rebeldia e desobediência? O que você tem buscado? A boca fala o que está cheio o coração. Por consequência, as atitudes. O que você mais anseia também é o que está no seu coração. Onde está o seu tesouro, ele também está no seu coração. Vamos ver agora Abacuque, capítulo 2, versículos 18 e 19. Preste atenção no texto. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata,
mas no seu interior não há fôlego nenhum. Agora vamos ver o contraste aqui no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todos os ídolos são sem vida. Os ídolos de madeira, de pau, de gesso, de barro, não têm vida. Foram formados como uma imagem de algo, de alguém, mas não tem vida, é algo oco, vazio. Os ídolos criados no coração do homem, na mente do homem, a vida que eles produzem, produz morte, que é o quê? Uma vida de pecado deliberado, de amor próprio, de esquecimento de Deus. Então, os ídolos não têm vida neles, são sem vida. Mas o Senhor é o Deus vivo. Aí está o paradoxo. Ou melhor, aí está o contraste. Não o paradoxo, o contraste. O Senhor é o Deus vivo. Os ídolos estão mudos diante dos homens que os adoram, que os fazem. Por mais que sejam formosos por fora, pintados, banhados a ouro, eles estão vazios e ocos por dentro. Já os homens, principalmente os orgulhosos, os pecadores e incorrigíveis, serão calados diante do conhecimento e da presença gloriosa do nosso Deus. Ainda que não sejam calados agora, mas um dia serão levados à força diante do trono de Deus, diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, diante daquele que os montes derretem como cera, e se calarão. Portanto, o avanço do reino acontece unicamente, exclusivamente através de quê? Da oração e da pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Agora vejamos o que Paulo diz, inspirado por Deus. Romanos capítulo 10. Eu vou ler, vocês vão acompanhando. Versículos 14 ao 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se você não creu, você não pode invocar. Se você não creu no Deus vivo, como que você vai invocar o que você não creu? Ok? Então, se você não creu e você está invocando o quê? Ídolos, falsos deuses que você criou. Ainda que você chame de Jesus, é falso porque você não creu. Ok? Agora vejamos então, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Sem a pregação do Evangelho, meu irmão, não há conversão. Ah, mas tem a revelação geral. Sim, mas vamos ver, vamos prosseguir. E como ouvirão se não há quem pregue? Se você que é um pastor, se você que é um ministro, um presbítero, um ancião, um oficial, se eu como um cristão no banco, enfim, não importa. Nós como cristãos, se nós não abrirmos a boca para anunciar as boas novas, a lei do Senhor, o Evangelho, a vontade de Deus, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Se a gente ficar mudo, calado. Né? E antes ele tinha dito: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não há ninguém preparado nas Escrituras, adornado. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Que coisas boas? A palavra de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, é viva e eficaz. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação, quem deu crédito à nossa pregação? Tem uma tradução que diz. E assim, presta atenção, a fé vem pelo ouvir a pregação. Na tradução que eu estou usando, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 10 e 17. Sem a pregação da sã doutrina, não há conversão, não há igreja. Se torna um ajuntamento de pessoas insensatas, tolas, religiosas, se torna um clube social para se encontrar no domingo, na quarta à noite, aquela religião pronta, como eu sempre digo.
onde se dá lugar para todo tipo de ritual e heresia, cada um de acordo com seus próprios olhos. Vou ler de novo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, sem a palavra, qualquer outro artifício, qualquer outro argumento, qualquer outro estilo de culto que não esteja centrado na palavra de Deus, não gerará frutos, não gerará conversões, arrependimento no coração de quem ouve. Vai haver rituais, falsa religião e heresias. Vejamos 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, para comprovar que as escrituras são suficientes de si próprias, de si mesmas. Elas não precisam de uma ajuda para cumprir o propósito de Deus. Paulo dizendo ao jovem Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura. Até aquele tempo, é o que eles tinham. Hoje, para nós, de Gênesis até Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o relato do apóstolo Pedro, da superioridade da palavra de Deus. Ele está tratando da superioridade da palavra de Deus. Veja o que ele diz. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante eu vou ler. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Presta atenção. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Já vou voltar aqui, continuando a leitura. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro ele começa a explicar a razão da segunda carta dele, que começa lá no versículo 12, ele explicando isso. Então ele sabia que ele estava prestes a ser morto, como Jesus já tinha previsto que ele seria. E como a história nos conta que ele foi crucificado e não se julgou digno de ser crucificado como seu Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então ele sabia que ele estava prestes a ser morto. Então ele decidiu reforçar as verdades que aqueles crentes já conheciam, os seus ouvintes. Eles já sabiam e aquilo já estava confirmado neles. Mas Pedro decide reforçar a esperança deles, com a intenção de despertar neles essas lembranças. Aí ele começa a falar do poder da vinda de Cristo, que não foi por fábulas engenhosamente inventadas pela mente humana. Essas promessas da volta de Cristo não foi algo inventado no laboratório das mentes caídas dos homens. Não, como as religiões falsas são criadas pela obstinação, pelo coração obstinado do homem. Não, Pedro está falando que não foi através de fábulas engenhosamente fabricadas, inventadas, mas eles mesmos. Ele está se remetendo ao Monte da Transfiguração, ao episódio do monte onde Jesus se transfigurou, onde lá estiveram com ele Moisés e Elias. Lembra que Pedro queria construir lá um altar, uma tenda lá fixa, entende? Que aí veio a voz do céu: Esse é o meu filho em quem me comprazo, ouvi ele. Então Pedro está se remetendo àquele episódio da transfiguração. Está falando desse poder que eles mesmos testemunharam a olho nu, lá no Monte da Transfiguração. Então o objetivo de Pedro aqui é mostrar o poder da palavra de Deus, meu irmão. A suficiência das Escrituras,
contra os seus inimigos, aqueles que duelavam contra os apóstolos, contra Pedro. Ele está mostrando a suficiência das Escrituras, o poder, a verdade das Escrituras. Não foi algo inventado pela mente humana. Então ele está refutando aqueles que tentavam refutá-lo. Então ele está mostrando o poder da palavra de Deus. Veja o comentário da Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudos de Genebra, sobre o trecho. Sobre o trecho seguinte que eu dei ênfase àquela hora. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Olha o comentário da Bíblia. O grego aqui é um tanto ambíguo e pode também ser traduzido: nós temos mais certeza da palavra da profecia. Essa última interpretação poderia significar que a palavra profética da Escritura é um testemunho ainda mais certo do que a reconhecida experiência admitidamente espetacular de ter testemunhado a transfiguração. A plena revelação das Escrituras, meu irmão. A plena revelação das Escrituras. E essa plena revelação das Escrituras vai acompanhar a volta de Cristo, o retorno real do Senhor, do Messias. Portanto, aqui Pedro está tratando aqui da origem divina e da confiabilidade da Escritura. O que ele está falando, em outras palavras? Resumindo, as Escrituras são mais confiáveis que o meu testemunho, que estive lá no monte da transfiguração. A palavra de Deus, ela é mais confiável do que o meu próprio testemunho. Veja o comentário de Lutero. Há uma impressionante confusão de religiões e de formas de culto religioso no mundo. E isso na época de Lutero. Se esses caras estivessem vivos hoje, eles iam... Meu Senhor, se eles tivessem visto o que a gente tem visto, que parece que vai piorando, né? Parece que a iniquidade vai... É como se um balde estivesse enchendo. Está transbordando o balde já, de tanta iniquidade. Então, Lutero está dizendo, há uma impressionante confusão de religiões e de formas de culto religioso no mundo. Como eu disse, ficando cada vez pior ao longo das eras. Sempre houve confusão, mas cada vez pior parece. Isso surgiu porque todas procederam sem a palavra de Deus, de acordo com a opinião de seu próprio coração. Deus não quer ser adorado de nenhuma outra forma, senão daquela que Ele mesmo prescreveu. Confirmando tudo que eu já disse, eu não vou repetir. Deus não precisa de uma ajudinha minha e sua. Ele não quer que você invente uma religião nova. Ele não quer que você invente uma doutrina nova. Ele não quer que você invente um ritual. Não, Ele não precisa disso. Ele quer que você pregue o Evangelho. E se você não tem capacidade, se você não está habilitado, cale-se, sente-se no banco e vá aprender, meu irmão. É muito melhor ouvir do que falar às vezes. E há momentos que a gente precisa ouvir mais do que falar. Então, Deus não quer ser adorado de nenhuma outra forma senão daquela que Ele mesmo prescreveu. Vejamos agora a ordem de culto dos puritanos que os exilados ingleses lá em Genebra compuseram. Preste atenção, aspas. Uma forma e uma ordem de uma igreja reformada, limitada dentro do compasso da palavra de Deus, a qual nosso Salvador tem deixado para nós como a única suficiente para governar nossas ações. De modo que qualquer acréscimo a esta palavra, pelo artifício do homem, por melhor, mais santo ou mais belo que pareça diante de nosso Deus, é, no entanto, mau, ímpio e abominável. Aí eu te pergunto, você ainda quer prestar esse lixo que muitos aí por aí chamam de culto a Deus? Depois de ouvir isso aqui? Você ainda quer fazer as coisas do seu jeito, aos seus próprios olhos? Congregações sem regras, cultos sem regras, sem ordem, sem decência, misticismo, rituais, que eu não vou repetir tudo de novo, que isso me dá nojo, náusea. Vidas em pecado deliberado, onde rasgaram Mateus 18, a repreensão, a correção. Hoje o camarada que peca, ele é promovido, ele é aplaudido, ele é cercado, ele é recompensado. Não é à toa que Jesus disse que a porta é larga, né?
que conduz à perdição. O caminho é largo, muitos vão passar por ele. Porque é incrível como Satanás ele tem o dom de pegar pessoas em seus pecados e fazê-las se sentirem confortáveis nesses pecados. Elas pecam deliberadamente e Satanás consegue mantê-las distraídas de uma maneira que elas acham, tô pecando, tá tudo dando certo, ninguém tá me cobrando, ninguém tá me disciplinando. Mateus 18, repreensão, o que é isso? Nunca nem vi. E aí, meu irmão, Satanás vai distraindo, vai engondando, vai jogando a isca e o pecador vai mordendo até o dia da consumação dos séculos. Que essa pessoa despertará no lago de fogo eterno, onde haverá pranto e muito ranger de dente, onde o bicho não morre, onde a memória não será tirada. E o pior de todo o inferno, porque no mundo, por exemplo, você tem sofrimentos, mas você ainda tem a graça comum de Deus. Mas no inferno não haverá nem a graça comum de Deus. Não haverá a presença de Deus. Somente a ira de Deus. Deus vai estar presente no inferno, mas com a sua ira. Então são congregações sem regra, cultos sem ordem e sem decência, vidas em pecado deliberado, sendo recompensadas em vez de disciplinadas, pessoas que parecem estar vivas, mas no entanto estão mortas. Meu irmão, se ao ouvir isso aqui, assistir essas lições que eu tenho feito aqui com vocês, se ao ouvir isso você ainda deseja todo esse espetáculo circense, como diz o irmão Paul Washer, se ainda deseja esse espetáculo circense que essas falsas religiões produzem, eu te convido a mais uma vez repensar sua conversão. Não, eu creio assim, a minha igreja ela é assim, e Jesus, Deus vai salvar todo mundo. Então vai, continua assim. Continua. Vejamos agora o comentário de um puritano, William Ames. A Escritura é uma regra perfeita de fé e conduta. A Escritura. Não apenas parcial. Nem há nada que se deva observar na Igreja de Deus que dependa da tradição ou de qualquer autoridade e que não esteja contido nas Escrituras. Pode ser a autoridade que seja, o Papa, meu irmão. Se não está contido nas Escrituras, aquela tradição, aquela autoridade, e etc, etc, aquele ritual, meu irmão, não serve. A Escritura é uma regra perfeita de fé e conduta, não apenas parcial. Nem há nada que se deva observar na Igreja de Deus que dependa da tradição ou de qualquer autoridade e que não esteja contido nas Escrituras. Ou seja, como eu já citei, se tratando de culto, Santa Ceia, quando oportuno, batismo, pregação da palavra, exposição do Evangelho e oração. O que passar disso é invenção do homem. Fuja! Os puritanos, continuando o comentário de William Ames, ok? Os puritanos rejeitavam as cerimônias ritualísticas católico-anglicana. Agora vamos ver um outro comentário de outro puritano, só que agora um comentário de John Bowler. É assim o nome dele? Se eu pronunciei errado o sobrenome dele, me perdoa. Cristo nunca permitiu essas cerimônias. Ele nunca foi em procissão de capa, cruz e candelabro. Ele nunca rezou missas, matinas ou vésperas. Ele nunca consagrou templo nem cálice, cinzas ou palmas, velas nem sinos. Ele nunca fez água benta nem pão sagrado, ou coisas semelhantes. Mas a tais cerimônias tolas, sendo estas sem a ordem expressa de Deus, ele chamou de fermento dos fariseus e abominável hipocrisia. Eu vou ler de novo. Cristo nunca permitiu essas cerimônias. Ele nunca foi em procissão de capa, cruz e candelabro. Ele nunca rezou missas, matinas ou vésperas. Ele nunca consagrou templo nem cálice,
cinzas ou palmas, velas nem sinos. Ele nunca fez água benta nem pão sagrado, ou coisas semelhantes. Mas a tais cerimônias tolas, sendo essas sem a ordem expressa de Deus, ele chamou de fermento dos fariseus e abominável hipocrisia. Percebe-se aqui uma repreensão forte a Roma, a igreja anglicana, o catolicismo anglicano. Mas se a gente trazer isso aqui para os nossos dias, há denominações, congregações, igrejas, aspas, igrejas, intituladas evangélicas, que não tem nada a ver com Roma, que estão pior do que Roma nesses rituais místicos, sincréticos e pagãos. A água benta que o padre está lá, que nem entrega, na verdade, fica lá, né, e tem aspersão assim, né, eu acho, nem sei. Não é fichinha perto do que eles têm inventado. Rituais e mais rituais místicos e pagãos, envergonhando o nome de Deus. Rituais ridículos, repetições e mais repetições ridículas, subestimando a verdade, subestimando o Deus vivo. Jesus nunca se envolveu com essa imundície, com essa loucura fabricada na mente caída do homem, meu irmão. Os puritanos viam a igreja como ela é, espiritual, essencialmente espiritual e dissociada de qualquer lugar em particular, templo, coisas, objetos. Veja o que disse William Taylor. Deus é espírito e será adorado em espírito. Isto é, embora esteja presente em todo lugar, ele habita ativa e gloriosamente nas mentes. Através da metanoia. A primeira coisa que acontece na conversão, metanoia, mudança de mente. O Espírito Santo começa a trabalhar, as escrituras vêm, a pregação vem, a lei de Deus vem, o evangelho vem, expõe a miserabilidade do homem. Há uma mudança de mente. Há uma mudança de mente. E ali Deus habita de forma ativa e gloriosa nas mentes. E Taylor continua. E nos corações dos homens que amam suas leis e confiam em suas promessas. Corações, mentes, o ser do homem. E onde quer que Deus encontre tal coração, aí ele ouve a oração em todos os lugares, indiferentemente. Ok? Vem até o altar santo. Meu irmão, não existe altar santo. O altar que Deus habita hoje é o coração do crente. É o coração do... Não tem esse trem de altar. Eu, no início, quando eu fui de forma errônea ensinado, eu achava que ali onde o pregador sobe no púlpito para pregar, achava que ali é um altar. O altar de Deus hoje, onde que é o altar dele? Onde que é a habitação do Espírito de Deus? No nosso ser. Na mente. A mente é o nosso ser. O coração, quando a Bíblia diz de coração, está falando do ser da pessoa. E é ali que é o altar de Deus. É ali que Deus habita. E ele ouve a oração em todos os lugares indiferentemente. Então não há um lugar mais santo do que o outro. Ok? Embora eu reconheça e reforce a importância da igreja, a igreja séria, que tem Cristo como autoridade, que tem a sola Escritura como autoridade, essa igreja fiel ao que Cristo e os discípulos, os apóstolos ensinaram, seja muito importante, essa congregação institucionalizada seja muito importante. Não dependemos daquele lugar em si como um lugar sagrado. Aqui dentro eu não posso falar assim porque eu estou num lugar sagrado. Aí lá fora fala palavrão, blasfema, cobiça. Entende? Tá tudo errado, gente. Isso é religião. De forma que aquele lugar exterior nem ajuda nem impede. O que vale é quem você é em Cristo. Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você? E diga-se de passagem, você só é crente se o Espírito Santo habita em você. Eu sou crente, Diego, mas eu estou buscando o Espírito Santo porque eu ainda não recebi o batismo do Espírito Santo. Heresia. Não existe isso. Sem o Espírito Santo não há cristianismo, não há cristão, não há conversão. Então não existe esse negócio. O que você pode buscar são dons espirituais, é diferente. Buscar batismo, buscar o Espírito Santo, não existe isso. Não existe isso. Ou você já é batizado com o Espírito, ou seja, você nasceu de novo,
E você só pode desejar o evangelho se o Espírito Santo agiu em você, porque senão você está morto, você não vai desejar. Você deseja o oposto quando você está morto. Então, se você deseja o evangelho, se você deseja Cristo, é porque o Espírito Santo já habita e já trabalha em você. Depois você lê Romanos capítulo 8. Então, o lugar em si não impede. Então, os puritanos tinham isso, via a igreja como ela é, ou seja, essencialmente espiritual. Ok? E há muito mais para aprendermos com os puritanos, diga-se de passagem, sobre culto, sobre a vida, família, trabalho, dinheiro, enfim, mas infelizmente nós não temos tempo para isso e eu não quero desviar muito o foco da lição em si, do estudo dos 10 mandamentos. Mas é como uma introdução ao segundo mandamento, eu trouxe essas citações. E eu recomendo que vocês adquiram, se possível, o livro Santos no Mundo, os puritanos como eles realmente eram. Esse livro é incrível e indispensável, se você é um homem que é temente a Deus e que quer crescer no temor do Senhor. E vamos terminar hoje a nossa lição com mais um comentário de A.W. Tozer, tirado do livro Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? Vamos lá. Tozer diz, aspas, a verdadeira igreja nunca sonda quais são as expectativas das pessoas antes de realizar algum trabalho. Seus líderes ouvem a voz de Deus e seguem em frente. Já viu aquele lugar onde a liderança trabalha não de acordo com o que é certo, mas com o que dá certo, o pragmatismo. Não, eu vou fazer porque isso dá certo, mas não quer dizer que está certo. Se é certo ou se não é, não me interessa. Interessa que dá certo para mim, para o meu objetivo, para o objetivo da minha instituição. Então eu vou fazer porque dá certo. Aos olhos humanos dá certo. Então a verdadeira igreja, presta atenção, a verdadeira igreja nunca sonda quais são as expectativas das pessoas antes de realizar algum trabalho. Os seus líderes, aqueles que supostamente Deus levantou, ou no caso da verdadeira igreja levantou, seus líderes ouvem a voz de Deus e seguem em frente, quer tenham apoio popular, quer não o tenham. Ou seja, o verdadeiro líder que Deus levanta, ele não veio para agradar, ele veio para pregar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Eu não estou falando de legalismo e justiça própria, tá? Estou falando das escrituras. Então o verdadeiro líder, ele segue em frente, quer tenha o apoio popular ou não. Agem por saberem que é a vontade de Deus, e aqueles que com eles estão, o seguem. Lembra do que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Às vezes para o triunfo, às vezes, mas com frequência para o recebimento de insultos e perseguição pública, tendo como única recompensa a satisfação de estarem fazendo o que é certo em um mundo errado. Irmãos, escute uma coisa. Eu já abri mão de muitas coisas na minha vida pela verdade. Primeiro, porque a minha família me deu educação, me ensinou índole, caráter, minha mãe e minha avó, principalmente as duas, porque eu não tive pai, meu avô também, depois mais tarde. As pessoas que tinham índole, caráter, que Deus pôs na minha vida também. E agora com as escrituras, após a minha conversão. Eu aprendi que um homem de verdade, ele não vende os seus princípios ainda que ele morra com eles. E nessa minha pequena peregrinação de quase 8 anos após conversão, o que eu mais vi foram pessoas que venderam seus princípios para agradarem outros ou alcançarem objetivos egoístas, carnais, individualistas, passando por cima da vontade de Deus, passando por cima da autoridade divina. Ah, mas eu creio assim, então eu vou fazer assim. Não interessa se você crê, meu irmão. Interessa o que a Bíblia diz.
Enquanto eu creio, eu vou fazer. Meu irmão, não interessa se você crê. Você pode ter fé, mas se você tem fé na mentira, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, você vai pro inferno do mesmo jeito. O que salva não é a fé. O que salva é a fé na verdade, em Cristo, em sua palavra. Então tenham isso em mente na vida de vocês. Principalmente se você é um recém-convertido, ou se você está tendo os olhos abertos para a verdade agora. Seja humilde. Seja humilde. Não venda seus princípios, mas seja humilde. Em nome de Jesus. Bem, eu espero que tenha sido útil até aqui. Mais uma vez eu digo isso. E eis então mais um dos pilares da reforma. Sola Escritura. Que Deus em Cristo os abençoe. Espero que vocês tenham mais uma bela semana de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fiquem com Deus e, se Deus assim permitir, eu vejo vocês na próxima lição. Tchau!